Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Espírito Santo na vida do crente. O texto que serve como base, Efésios capítulo 4, verso 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso texto de hoje, ou no nosso tema de hoje, eu quero convidá-lo para que você possa orar junto comigo, pedindo a Deus para que Ele possa nos ajudar a entender aqui o conteúdo do que estudaremos e, ao mesmo tempo, colocando diante dele cada um dos pedidos que foram enviados aqui para o nosso canal e, ao mesmo tempo, aqueles que estão aí no seu coração. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Nem sempre somos capazes de ver tudo aquilo que o Senhor vê. Afinal de contas, diante do Senhor estão abertas todas as situações e o Senhor consegue visualizar o final antes do princípio e saber aonde cada uma das decisões que tomaremos nos levará. Nos ajude a podermos tomar decisões acertadas, baseado naquilo que é a Tua vontade. O Senhor, com certeza, sabe todos os pedidos que foram enviados aqui para esse canal e, ao mesmo tempo, esses pedidos que estão no coração dos meus amigos e irmãos. E te peço que o Senhor possa responder de acordo com a sua vontade. E, aliás, fala conosco agora através do Teu Espírito, pois é o que oramos por Jesus. Amém. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 30, precisa ser compreendido à luz daquilo que ele realmente é. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Ele está falando aqui de algumas coisas. A primeira informação que ele vai dar é de que, assim como nós, às vezes, ficamos tristes com algumas coisas que acontecem à nossa volta, o Espírito Santo também se entristece. Quem de nós nunca foi magoado, ferido, machucado por uma palavra, por uma atitude de alguém a quem nós amamos? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade Divina, ele também pode ser entristecido, magoado, ferido. Assim como eu e você podemos ter o nosso coração machucado. É claro que o contexto aqui, no qual o apóstolo Paulo está falando, ele tá mencionando aquilo que nós podemos fazer através do dom da fala. A possibilidade de nos comunicarmos através de palavras, através até mesmo da escrita ou daquilo que dizemos. Enfim, a possibilidade de comunicação é uma grande bênção que existe para a humanidade através dessa capacidade da fala ou até mesmo daquilo que somos capazes de poder escrever, podemos transmitir ideias, conceitos e, ao mesmo tempo, os sentimentos que vão no nosso coração. As palavras, elas podem servir para edificar as pessoas ou para destruir o seu coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo ele pode ser entristecido quando nós usamos mal essa capacidade que Deus nos deu, a capacidade de utilizar palavras, mas ao invés de usar as palavras para edificar as pessoas, nós podemos usá-las para ferir as pessoas, para magoar as pessoas. Esse tipo de situação é possível que possa ferir o coração do próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração, com ideias, com pensamentos, influenciando o caminho das pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões. O Espírito Santo é aquele que é descrito pelo profeta Isaías como aquela voz que fala atrás de nós. Esse é o caminho, ande por ele. Todas as vezes que o Espírito Santo trabalha, ele trabalha com muito amor, com muito carinho, ele é capaz de tocar o nosso coração, a nossa mente, de fazer com que sejamos capazes não apenas de entender aquilo que é a mensagem de salvação para nós, mas ao mesmo tempo de fazer com que nos sintamos amados e importantes para Deus. Sendo alguém que valoriza tanto as ideias e ao mesmo tempo as emoções, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Principalmente utilizando um dom fantástico, que é o dom da comunicação, usando as palavras para poder ferir pessoas, ao invés de fazer com que essas pessoas possam
se voltar para Deus ou se sentir edificadas. E ele vai dizer que foi através do Espírito de Deus que nós somos selados para o dia da redenção. Lembra que ele já tinha mencionado lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que no momento em que nos entregamos a Cristo como garantia, como penhor de que receberemos a nossa herança lá no final de todas as coisas, quando Cristo voltar, é exatamente por isso que o Espírito Santo de Deus nos foi dado. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, não entristeça o Espírito Santo, afinal de contas, ele é a garantia, é o selo, a garantia de que você vai receber a redenção. O Espírito de Deus, ele é alguém que realmente tem uma função fantástica dentro do trabalho em favor da salvação das pessoas. Há um texto que vai aparecer no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 113, onde Ellen White fala a respeito do Espírito Santo. Ela vai dizer assim, o Espírito Santo foi prometido para estar com aqueles que lutassem pela vitória, em demonstração de todo o poder, dotando o agente humano de forças sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. Olha que coisa fantástica. Ela está aqui dizendo que o Espírito Santo ele foi prometido para poder estar com aqueles que lutassem. Lutassem pelo quê? Lutassem pela vitória. Vitória sobre as forças do mal, a vitória sobre a tentação. E ao mesmo tempo, ele viria para dar ao ser humano a capacidade e o poder para vencer as dificuldades de caráter, vencer os traços mais complicados da nossa personalidade, vencer as forças do mal. É por causa do Espírito de Deus junto conosco que somos capacitados para alcançar a vitória. E ela continua dizendo, a maravilhosa promessa é que o Espírito Santo seria o grande ajudador. Qual teria sido a utilidade para nós que o Filho unigênito de Deus se humilhasse, suportasse as tentações do astuto inimigo e lutasse com ele durante toda a sua vida na terra, e o justo morresse pelos injustos para que a humanidade não perecesse, se o Espírito Santo não fosse dado como constante agente regenerador para tornar eficaz, em nossos casos, o que foi realizado pelo Redentor do mundo? O que a Sr. White está dizendo aqui é que se o Espírito de Deus não fosse dado a nós, mesmo diante da grande vitória que Cristo alcançou sobre as forças do mal, nós não nos sentiríamos atraídos para ele. Nós não teríamos a oportunidade de poder colocar na nossa vida o efeito da vitória de Cristo. Por isso, Jesus lá em João no capítulo 14 mencionou, é importante que eu vá, se eu for, o outro Consolador virá. Ele virá para estar convosco. E aí ela termina dizendo, a dádiva do Espírito Santo habilitou seus discípulos, os apóstolos, a resistir firmemente a toda espécie de idolatria e a exaltar o Senhor e só a Ele. Quem, a não ser Jesus Cristo, por seu Espírito divino e divino poder, guiou a escrita dos historiadores sagrados para que fosse apresentado ao mundo o precioso relato das palavras e obras de Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, trabalhou no Antigo Testamento com profetas, no Novo Testamento com apóstolos, para fazer com que a história, o relato daquilo que foi a salvação, que foi garantida pelo céu, para que ela pudesse estar à disposição do ser humano. O Espírito de Deus foi quem trabalhou tanto com os profetas como também com os apóstolos, para que nós tivéssemos em nossas mãos um relato tão preciso do que Deus fez no passado, do que ele tem feito no presente e do que ele fará no futuro para poder salvar a todos os pecadores. E é esse mesmo Espírito Santo que está à nossa disposição, que através da palavra ele quer agir dentro de nós. Por isso, pense nesse Espírito Santo que é todo cuidadoso com aquilo que fala, com as palavras, com as ideias que ele colocou diante de profetas e apóstolos para tocar no nosso coração. Imagine como ele não se entristece quando vê o dom da comunicação, o dom da fala, quando vê palavras serem usadas por seres humanos para poder machucar e destruir as pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz, não entristeçam o Espírito Santo do Senhor. Não entristeçam o Espírito Santo do Senhor. Nesse dia, eu quero te desafiar a viver movido pelo Espírito, a deixar que o Espírito de Deus domine os seus pensamentos, o seu coração, para que cada palavra que você disser possa servir única e exclusivamente para edificar aqueles que estão à sua volta.
Assim como o Espírito Santo, ao influenciar profetas e apóstolos, ele influenciou para que eles pudessem escrever palavras que pudessem tocar o nosso coração e a nossa mente e nos aproximar mais de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?